eu acho que eu e o Perim começamos meio junto, a gente deve estar uns 7 anos na internet, né? Então a gente já começa a ouvir histórias assim. Nossa, lá atrás, aquele negócio que vocês fizeram mudou a minha vida, o casamento, não sei quem e tal. Você falou que você está há 24 anos. 24 Então você anos. já tem histórias muito mais longas, né? Você tem ciclos de. Imagina, há 15 anos atrás eu vi uma palestra sua, não sei onde, aquilo que você falou mudou minha E vida, os lugares, as né? pessoas que encontram. Cara, você teve num evento lá em Vilhena, em Rondônia, Você aquela nem vez que você lembra mais. teve em Rio Branco. Aí tem que resgatar, cara, quando que eu tive? Pô, foi a vez que eu conheci um rio da Amazônia e tal. Mas o trabalho naquela época era diferente, né? Hoje você, em 8 horas de dedicação, você cria conteúdo para milhões de pessoas. Eu, às Sim, vezes, sim. viajava 20 horas para falar para 300 pessoas. Uhum. E era como tinha que ser. Que O dia que eu loucura. acumulei 10 milhões de pontos em programa de fidelidade de avião, eu falei, cara, eu assisti o filme Amor Sem Fronteiras, do George Clooney, eu falei, pô, o cara virou personagem, eu tô pior que ele. Eu tô mais longe da minha família do que ele. Não, pô. Cara, E aí, aquele decidi Parabéns, escrever. cara. Aquele filme lá é impactante pra caramba. É bom. Vocês já assistiram esse filme? George Clooney? Do... Acho que eu não Não, assisti. só Como vi que é o o nome Batman. desse- Amor velho. Sem Fronteiras. Amor Sem Acho que eu não Fronteiras. assisti, não. Cara, eu vou te falar. Eu assisti o Batman. Qual é o contexto disso? É porque ele já foi o George Batman. Clooney, já. é. George Clooney foi Mas deve ter sido o mais flopado de todos. Né? Foi. Mas eu gosto. Não, mas ó, assiste esse filme, cara. Ele é muito impactante, sério. Vocês vão se identificar ligeiramente nisso daí também. Ó, e também estamos também com o Bruno Perini, que é o criador do Você Mais Rico, professor do Viver de Renda, um dos maiores sócios do Grupo Primo, host do podcast Os Sócios e o mais novo escritor. Ah, que Seja legal. bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Obrigado, gente, aí pelo convite novamente. É um prazer estar com todos vocês aqui. Como o Serbaz colocou, né? Mentes brilhantes e sem piada dessa vez. Porque eu já falei, é caro, cada vez mais caro fazer piada do Kaique aqui na empresa. Kaique, ele vai fazer um Reels, ficar pronto no mesmo dia, o Thiago ficar pronto no mesmo dia, o meu demora 15 dias. Depois que eu carimbo 3 dias e passo no cartório, né? Eu tenho pra mim que isso é o Kaique que não gosta da piada que eu Se faço. tem no alguém É que tudo não. a mesma burocracia. Alguém que você não pode se indispor aqui dentro da empresa é o Kaique. cara. Não, o Kaique, ele é o seu em tudo mesmo no nome. É. É isso, cara, não pode se dispor, não. É politicagem, não pode incomodar. E agradeço aí o comentário do escritor, porque esse mês eu peguei firme pra escrever Agora meu vai, livro. então, agora vai. Aí o Sebas me deu uma dica, ele falou, suma do escritório, cara, vai lá e se enterra pra escrever. Eu falei, não, amanhã eu vou Se fazer isola. isso, amanhã tem 2 podcasts pra gravar. Aí, filho, Sempre acha. amanhã essa não vai ser, utopia. mas na sexta eu vou fazer isso, vou Duvido. escrever. Boa. Eu Na duvido. sexta também não dá, tem um casamento de noite. Aí, tá vendo? Nossa. Mas eu farei isso ao longo do mês, mas esse mês eu tô realmente com compromisso de todo dia sentar pra escrever pelo menos 1 hora. Eu revisei tudo que eu já escrevi, porque eu fiquei quase 1 mês e meio sem conseguir escrever, e eu vi, poxa, que tá ficando muito bom, primeiro ponto, já acrescentei coisas novas, e é questão de ritmo, né? Eu quero tentar realmente pegar uns dias pra escrever horas e horas seguidas, mas eu coloquei esse deadline, pra no final do mês eu ter pelo menos 200 páginas a ponto de falar, ó, tô com o livro pronto, mas talvez eu queira esperar um pouco mais pra dar uma rebuscada, só que desse ano não passa de jeito nenhum, De jeito nenhum. de jeito nenhum. Sebasi, deixa eu aproveitar esse ponto aí. Eu lancei alguns livros também, mas poucos, né? Perto do que. A gente fez, acho que. Talvez a gente tenha 6 livros escritos. Sim. E a gente lançou 2. 3. Com o Lino do Turma da Mônica. 3, verdade. Lançou um infantil também, né? Aí eu queria pedir uma opinião sua, né? Eu sempre fico em dúvida sobre se a gente deveria escrever muitos livros ao longo da vida ou a gente escrever poucos livros onde a gente teve muita reflexão em cima deles, né? Porque você lançou 16 livros, Isso. não é? E aí eu fico vendo, às vezes, filósofos ou até outros autores que lançam... eu lancei 50 livros na vida, como se fosse... Pô, um prêmio ter lançado muito livro. E quando eu vejo muito livro, vira quase que uma coisa meio... não todos, claro, né? Mas às vezes meio banal. Tipo, ele escreveu um livro, aí já escreveu outra coisa, já foi, sabe? Não foi uma obra de arte. É quase que um diário, assim. Você acha que deve lançar muitos ou poucos? Quem lança muito livro, na verdade, é muito factoide, né? Achou um modismo, uma novidade, eu vou escrever sobre isso. Geralmente é algo muito superficial ou que não dura. Bons livros, quem escreve muitos livros, tem que ter conteúdos complementares e não concorrentes. Eu tomei o cuidado de não fazer assuntos que concorriam. Quem vai dizer se você deve escrever mais livros ou não são seus leitores. Se tem perguntas sobre os livros, se tem críticas sobre os livros, se alguma ideia sua foi mal entendida, você pode fazer um outro livro para aprofundar e desmontar aquela ideia. Foi assim que eu escrevi cada um. O único livro que me deu trabalho foi o primeiro. Primeiro porque eu não queria escrever.
Não foi uma ideia minha escrever, eu fiz uma apostila de curso, porque os alunos pediam, nas minhas aulas de contabilidade, que eu passasse a dar aulas de matemática não, de finanças pessoais. Montei uma apostila legal, tive a felicidade entre meus alunos, o editor, falou, cara, escreve um livro. E eu recusei, ele me deu vários livros estrangeiros para eu criticar, comentar, eu dizia por que aqueles livros não podiam ser publicados no Brasil, ele me ajudou, falou, ó, junta a sua apostila com as críticas que você fez a esses livros e faça um livro. Nasceu Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. E me prometi que nunca mais escreveria um livro, que dá um trabalho, que a gente vê o quanto consome agenda, criatividade, enfim, arrebenta. Só que os leitores do primeiro livro me mandaram enxurradas de perguntas. Elogiavam o livro, mas perguntavam, professor, como é que eu compartilho essas ideias com meu marido, com a minha esposa, que não quer falar sobre o assunto? Né? Nasceu daí Casais Inteligentes. No Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, muitos criticaram que o capítulo sobre filhos era muito pequeno. Cara, mas o assunto é tão importante, você escreveu 7 páginas, nasceu Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, depois, 3 livros, não fala sobre investimentos, nasceu Investimentos Inteligentes. Um livro foi respondendo às dúvidas dos outros. E eu tenho uma técnica de escrever, que é, já que estão perguntando muito sobre o assunto, na época eu fazia artigos. Escrevia para um jornal, para o outro, falava aquela coluna no rádio. Hoje a gente não escreve artigos para o jornal, mas quando eu respondo a muitas dúvidas, eu vou salvando minhas respostas num banco de dados. Se eu falar, quero fazer um livro sobre, sei lá, um tema qualquer, viagens, né, que estão me perguntando pra caramba, eu tenho lá os mais de 1000 e-mails, mensagens e posts que eu respondi sobre viagens. Um dia eu resolvo fazer um livro, não vai me dar tanto trabalho. Sei. O que deu trabalho foi o primeiro. Entendi. É boa essa lógica, né? O Legal. Perini tem uma lógica de organizar bem as coisas que você escreve, né, Perini? Eu salvo. Tudo que eu escrevo assim, vê, isso aqui ficou muito bom. Eu salvo também. Onde que você Faz salva? diferença. Qual que é a estrutura para você não se perder nesse Bloco de notas, ou eu crio álbuns lá quando eu baixo um story, por exemplo, e fica de consulta. Mas eu tenho muitas notas, por exemplo, tô lendo um livro. E eu vejo uma frase que eu julgo genial. Eu falo, caramba, essa frase aqui eu tenho que colocar no meu livro também. Eu vou lá e faço várias anotações. Então, eu tenho muita coisa pra consultar na hora que eu vou escrever no final. Entendi. Mas o mais interessante, minha memória é boa, né? Então tem várias coisas que eu anoto, não preciso nem consultar. Às vezes eu sento pra escrever assim e vai. Aí depois eu só consulto pra ver se eu acertei certinho a data, eventos. Eu boto assim. Essa memória aí, cara, eu sempre lembro do conceito de uma frase, mas sabe quando você tenta reproduzir, sai uma frase meio torta, assim? Fica Ó? assim, como que é Não mesmo? fica tão Aí começa a falar, impactante. não, como que é mesmo? Não, era assim, não, como que é mesmo? Perde todo o impacto da Perde frase de totalmente o impacto, né?